Vamos abrir segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. As bases da eclesiologia, parte 3, a última lição dentro da primeira lição. Todos encontraram? Amém. Então, o que diz a palavra do Senhor, meu irmão? Ela diz: entretanto, veja que a gente está aqui falando de construção, né? E como é que o texto começa? O firme fundamento, né? Que firme fundamento de Deus que permanece. E aí vem e diz: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, de quem que o texto bíblico está falando? Está falando da verdadeira igreja do Senhor, daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, daqueles que Jesus disse que o Pai lhe deu e que estão na mão do Pai e que de nenhuma maneira ele lançará fora. Essas pessoas. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então já foi orado ali, a nossa irmã Viviane já orou, que Deus assim abençoe a nossa lição, mas é importante que a gente tenha no contexto do que está sendo dito aqui. Porque uma das grandes dificuldades da igreja no contexto prático é que geralmente a gente fala daquilo que é mais bíblico impossível, né? A igreja do Senhor é uma igreja eleita. O Senhor elegeu uma igreja para si. Ele elegeu um povo para si. Não importa se você é calvinista, se você é arminiano. Essa verdade é absorvida pelos dois movimentos. O Senhor elegeu uma igreja. E quando a gente tem essa verdade definida na palavra de Deus, a gente tem um problema. Qual é o problema? Quando a gente olha para o lado, olha para o outro, olha nos contextos, a gente percebe escândalos na igreja. Não é verdade? Começam a acontecer escândalos. Pessoas que a gente tinha por crentes fazem coisas o quê? Absurdas. Meu Deus, ele estava aqui comigo, ele tomou ceia aqui para mim, né? Comigo aqui, meu Deus, ele me discipulou. A gente fala um monte de coisa assim porque a gente fica escandalizado. Na verdade, a gente, muitas vezes, se a gente tem uma fé muito rasa, ou se nós estamos começando na fé, se não fomos discipulados corretamente, a nossa tendência é até esfriar, esmorecer, quiçá abandonar a igreja por causa dessas situações, porque nós somos muito horizontais. Nós olhamos muito para aquilo que acontece ao nosso lado, olhando as referências que estão ao nosso lado. Imagine, por exemplo, um pastor que cai. Isso causa um grande estrago à igreja do Senhor. Porque, via de regra, esse pastor discipulou pessoas, esse pastor aconselhou pessoas, esse pastor falou da palavra de Deus para essas pessoas. E muitas vezes esse pastor ele cai em uma desgraça que as pessoas não esperavam, porque as pessoas têm a ideia de que o pastor é impecável. Mas o pastor não é papa. O pastor não é um papa. Pastores pecam, assim como qualquer membro da igreja. E assim como qualquer membro da igreja, se um pastor peca, o que deve acontecer? Não entendi, pastor. O Papa não peca, não? Não, claro que não, porque eu Estamos falando doutrinariamente. O Papa é Dulce, antes que você diga por aí que eu disse que o Papa não peque, eu quis dizer, vamos acrescentar a palavra, segundo a visão católica, segundo o catecismo católico, o Papa não peca quando ele fala ex cátedra, ou seja, quando ele está falando na fala do Papa, quando ele escreve as suas encíclicas papais, ele é infalível. Rapaz, eu fiquei arrepiado aqui agora. Fiquei arrepiado. Isso é um grande problema. Não precisa nem olhar a Bíblia. Não olha a Bíblia. Basta você olhar a história. Porque se o Papa é infalível quando ele escreve as suas encíclicas, esses papas têm um problema sério, porque eles discordam entre si na história. Entendeu? Discordam entre si. Então, um fala uma coisa aqui no ano 100, o outro fala lá outra coisa no ano 200, outro fala outra coisa lá no 500. Eles não se concordam. Então, tipo assim, meu Deus, quem está errando? Alguém está errando. Mas isso é um mistério. É um mistério
É um mistério. Mas veja bem, onde eu estava antes da Dulce me acusar de heresia? E tirando o Papa, todo mundo peca. incluindo os Isso, pastores. então os pastores pecam. Então, como o pastor não é uma pessoa maior ou melhor do que qualquer crente, ele tem que passar pelo mesmo processo. Qual processo? Disciplina. Né? É inevitável, irmão. É claro que a queda de um pastor vai produzir efeitos muito piores do que a queda de um irmão que serve na igreja, pelo alcance do ministério pastoral, pela importância do ofício pastoral. Mas, essencialmente, o pecado dele não é diferente do seu. Ele é uma transgressão da lei de Deus como o seu, como o meu. Então, ele vai ser tratado da mesma maneira através da disciplina. Amém? E se ele não se arrepender, o que a Bíblia diz? Considero como gentil publicano. Pois é, um pastor. E aí, isso causa o que em nós ali? Mas a igreja não é eleita, pastor? A igreja não é eleita? Não está na mão de Jesus? Como é que é esse negócio? Como é que funciona? Então, a gente precisa responder isso. Por quê? Aqui, a palavra do Senhor está dizendo justamente isso. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, primeiro, existem pessoas que pertencem a Cristo, correto? Uhum. Segundo, o Senhor sabe quem são. Correto? Você sabe quem são? Não. Você pode ter uma ideia por aquilo que a palavra do Senhor destaca, porque ela fala como aqueles que pertencem ao Senhor vivem, não fala? Fala. Então você pode ter uma ideia, mas toda a sua percepção, ela também pode falhar. Né? Então veja que nós temos uma realidade no nosso entorno e temos uma outra realidade em termos bíblicos. Quando você pega essa frase e a contrasta aqui com esse contexto, qual é o contexto? A palavra do Senhor está falando de duas pessoas especificamente. Ela está falando aqui de Himeneu e Fileto. Fala que esses dois cristãos começaram a falar mal do evangelho, falar mal das pessoas, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que a língua deles corrói como câncer. Eles causaram grandes males à igreja deles e às igrejas que estavam ao redor. Então o apóstolo Paulo fala que essas pessoas têm que ser o quê? Tratadas. Mas vejam, elas estavam no meio da igreja. Algum momento, quem sabe, agora estou conjecturando, viu? Alguém imagine. Se tivesse uma assembleia para presbíteros, de repente Himeneu foi indicado para ser um presbítero. Quem sabe Fileto para diácono? Quem sabe? Quem sabe eles não ganharam até. Imagina essa situação. E agora eles estão levando isso a um outro patamar, agindo como se fossem apóstatas da fé. Então a gente precisa entender essa realidade. Existe notadamente aqui o quê? Uma igreja que o Senhor conhece, que lhe pertence, e uma igreja que a gente enxerga, mas que não pertence a Cristo, ainda que se diga que é de Cristo. E é o que eu pretendo esclarecer para vocês hoje. Tá bom? Então, o que nós precisamos entender, irmãos? Nós já meditamos sobre o quê? O que é eclesiologia? Que é o estudo da igreja de Jesus. E de maneira mais aprofundada, nós também vimos o que é isso. E no último domingo, nós vimos o que não é a igreja de Jesus. E o que a igreja de Jesus não é? Ela não é uma estrutura física. Ela é o que, portanto? Uma estrutura espiritual. Nós vimos que ela não é um único membro, porque o único membro não vive por si só. Ela é o quê? Ela é um corpo. Ela não é um grupo exclusivista que chama para si, que arroga para si a imagem de nós somos a igreja de Jesus, ou seja, somente nós. Não, porque isso é um aspecto muito próprio das seitas. Não. Não é um lugar de pessoas perfeitas, mas de pessoas que querem sim ser perfeitas, como é perfeito o Pai Celestial. Querem ser santas como santo é o seu Deus. Mas elas não são perfeitas, são pecadoras, né? Aí vem a frase que impactou todo mundo aí, né? Cadê o Fábio? Qual é a frase mesmo, Fábio? Que impactou aí o pessoal no passado? Quando falaram aí que a igreja é cheia de portas? A igreja é um lugar. Não vou na igreja, só tem hipócritas, mas sempre tem lugar para mais um. Sempre tem lugar para mais um, não é verdade? Isso aí. Então não é um lugar de pessoas perfeitas. E também não é um clube de iates. Não é um lugar de lucro. Não é um lugar de prosperidade, de busca de prosperidade. Mas é um lugar de barcos de pesca.
Ou seja, a missão dela é evangelística, é missionária, é espiritual. Amém? Dito isso, meu querido, porque minha esposa sempre fala que eu demoro muito nas recapitulações, então eu já acabei. Foi o quê? 2 minutos? Não sei. A pergunta é, o que é a igreja então, pastor? Eu já comecei a dizer, não é? Quando eu usei o contraste de não é com é, eu já comecei a dizer. Essa foi a tática número 1. Agora, a tática 2 é dizer diretamente o que a igreja é. Então, o que a igreja é? Primeiro, é aquele corpo de pessoas, né? São aqueles que creram e receberam muitas designações como expressões do reino. Então, se você pega Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar inúmeras expressões que vão descrever o quê? O povo de Deus, aqueles a quem ele chamou, aqueles a quem ele escolheu, aqueles que ele ministrou graça, aqueles que ele concedeu fé, aqueles que, independentemente dos seus pecados, ele trabalhou neles, restabeleceu a aliança com eles à medida que eles caíam e fez com que a promessa fosse concluída. Então, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, até a volta de Jesus, a ideia é: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Veja, irmão, eu não preciso nem falar muito mais, né? Porque olha a convicção e a certeza. Se você faz parte daqueles a que pertence ao Senhor, o que vai acontecer com você? Infalivelmente. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completar. Veja, o que está sendo dito aqui? Ele vai concluir o que ele começou. Por isso que nós dizemos que se uma pessoa é verdadeiramente salva, ela está para sempre salva. E eu sei que existem situações que nos deixam um pouco perplexos. É o que nós estamos falando aqui. É porque a gente, via de regra, está pensando em pessoas que não são a igreja de Jesus, que não estão vivendo esse evangelho, e a gente pensa assim, mas o Senhor não há de completar? Então, 2 coisas podem acontecer. Primeiro, essa pessoa nunca foi de Cristo, então ele nunca começou nada. Ok? Segundo, essa pessoa é de Cristo, ele começou. Mas essa pessoa, por um breve tempo, se afastou. Pecou. Alguma coisa aconteceu que ela desviou do caminho. Mas se a promessa de Deus é que ele vai completar, o que eu tenho que concluir? Ele vai completar. Ele vai completar. Então, essa pessoa, de uma forma ou de outra, ela vai voltar para a presença do Senhor. Diga lá. Então, começar ali a eleição, é isso? Sim. Eu não gosto muito de correr para a eleição, porque aqui na presbiteriana é eleição para tudo, né? Mas veja, pense no texto bíblico. Não tente levar a ler o texto pela doutrina, mas ler a doutrina pelo texto bíblico, né? Então veja aqui, o texto está dizendo: aquele que começou. A escolha. Escolha. Ok, a eleição. Ele começou. Escolheu. Ele só começou naqueles que ele escolheu. A escolha é a eleição. Sim, mas o que eu estou falando é você inverter a ordem. Veja bem, pra você entender. É um erro, ao meu ver, pastores quererem analisar situações a partir da teologia. Por que, pastor? A teologia está errada? Não é que a teologia está errada. Eu concordo 100%. É o contrário, né? A teologia veio do texto. Mas o que vem primeiro? A teologia ou a Bíblia? A Bíblia. O pessoal que viu aquela questão lá da teologia exegética, histórica, é isso. O que vem primeiro? A Bíblia. Então eu analiso a Bíblia para fazer a minha teologia. Então, ao olhar esse texto, Léo, você olha assim, só pela Bíblia, só pelos textos que nós falamos aqui. Aquele que começou boa obra em vós. Ora, ele começou a boa obra em quê? Se eu pegar no 2 Timóteo, ele diz, aqueles que lhe pertencem. Então ele só começa a obra naqueles que lhe pertencem. Então veja, aí vem a doutrina. Captou? A doutrina vem. Aí você entende. Eleição. Mas você não pega a eleição para ler o texto bíblico. Não. Porque senão você vai achar a eleição em alguns lugares que ela não está. Você vai forçar o texto, entendeu?
E muita gente faz isso, pega a doutrina para ler o texto. E aí, meu filho, tem um problema sério. Então, a ordem correta é o quê? Texto, e aí você tem a teologia. Por isso que eu digo que você não falar a eleição primeiramente, mas entender o sentido do texto. Então, aqueles que ele elegeu, agora eu vou usar as duas coisas. Aqueles que ele elegeu, ele vai começar a boa obra. E ainda que eles caiam em determinado momento ou outro, se eles estão eleitos mesmo, se ele começou a boa obra, o que ele vai fazer? Ele vai completar. Ele vai completar. É o que ele disse. Ou ele mentiu? Ou ele mentiu, gente? Não. Ou Deus vai falhar? Não, de maneira nenhuma. Olha só onde a gente vai enfiar essa situação, né? Então, essa é a verdade. Então, como explicar aqueles que se desviam, blasfemam, né? E vivem a verdadeira apostasia? A resposta é: nunca foram de Jesus. Porque se fossem de Jesus, e olha que eu estou agora parafraseando o próprio João, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. teriam permanecido conosco. Mas como não são dos nossos, o pecado deles foi manifesto para que nós reconheçamos que eles não são Dos nossos. Vamos ler esse texto daqui a pouco. Então, quais são as expressões? E aí, veja que eu coloquei a máxima. Qual é a máxima? Pertencemos ao Senhor. Todas as expressões, irmãos, elas remetem a isso. Pertencimento. Você não pertence a você mesmo. Você pertence a quem? Ao Senhor. Então, vamos aqui, ó, rapidinho. Olha só um monte de expressões. Isso aqui são só algumas, viu? Mas quando você lê a palavra do Senhor, você vai encontrar carta de Cristo, corpo de Cristo, sacerdócio real, família de Deus, Israel de Deus, luz do mundo, santuário de Deus, rebanho de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, noiva de Cristo, nação santa, lavoura e edifício de Deus, raça eleita, servo de Deus, Nova Jerusalém, sal, luz, remanescente fiel, ramos da videira. Todas as expressões que remetem ao quê? Pertencimento. E ao longo da história bíblica, a igreja, o corpo, o povo de Deus, foi chamado assim. Né? A distinção que nós fizemos aqui na aula passada, Israel e igreja, ela é tão pequena, gente, isso tudo aqui, não é verdade? Porque Deus utilizou diversos nomes ao longo da história para falar acerca desse povo que ele começou a boa obra. Né? Então veja, esses são aqueles que ele preservou, que ele guardou. Esses são aqueles que nós podemos falar que são a verdadeira igreja de Jesus em toda a Escritura. E segundo, quem é a igreja? São aqueles que compõem a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível e a igreja invisível. O que é isso, pastor? Se você pega o credo apostólico, ele fala assim: creio na Santa Igreja Católica Universal. É um problema sério isso, no nosso contexto português. Né? Veja, o credo apostólico, que está ali datado do século IV ou V, os outros credos, niceno, constantinopolitano, todos os outros credos também manifestam a mesma realidade. Os pais da igreja falam disso com uma convicção antes de haver igreja católica. Ok? Então veja só, essa expressão é cunhada antes que houvesse igreja católica. Então nós não falamos cremos na Santa Igreja Católica por causa da igreja católica, mas porque antes da instituição da igreja católica, essas pessoas que tinham vários nomes foram tratadas nos primeiros séculos da igreja cristã como igreja católica. E aí a gente tem um problema quando a gente traduz para o português, né? Eles viram que essa palavra católica ia causar naturalmente a confusão com a igreja romana. É claro. Então o que eles fizeram? Vamos substituir a palavra católica pelo significado dela que vamos resolver o problema. E qual que é a palavra? Universal. E aí continua o problema. Ai, meu Deus do céu. Já está difícil, está difícil. Veja como somos pequenos, irmão. Tentaram resolver o problema. Aí você pega a tradução agora do credo, né? O credo não vai estar muitas vezes escrito assim: creio na igreja, na Santa Igreja Católica, mas vai estar assim: creio na Santa Igreja Universal. Aí você vai ver de Macedo na sua cabeça. Como assim? Como assim? O credo já profetizou de Macedo? Não, irmão, não.
Nomes é um problema, né? Não tem como substituir o nome de novo, né? E Diga. piora no contexto da língua, né, do idioma português. Uhum. O pior é que o povo não lê, mas não lê mesmo. Piora tudo. É uma Não. coisa que temos Mas dentro. a Antes palavra era crente, agora católica significa significa evangélico. Daqui a pouco Justo. Não, originalmente a palavra católica tem Ca- o sentido de universal. É isso. A ideia é de algo que abrange o todo. Né? Porque se eu perguntar para você o que é universo, o que você vai dizer para mim? Completo, tudo. Infinito. Quando tem até a música do Kim, né? Meu universo é você. O pessoal que cantou aí, ó, lembra? Sejas meu universo. Veja que declaração, hein? Veja que declaração, hein? Como assim meu universo é ser grande, expansiva, né? Ou seja, que abrange o todo. A ideia da expressão católica é que abrange o todo. Ou seja, está se falando no contexto lá do credo apostólico no século IV, V, está falando das pessoas que creram e que estão no todo. Qual é o todo? O mundo. Elas estão em Roma, elas estão em Jerusalém, elas estão na África, elas estão em todo mundo crendo em Jesus. Se alguém crê em Jesus, independente de onde ele está, é a igreja católica, é a igreja universal, entendeu? Essa é a ideia. Então não tenha medo da palavra universal, nem da palavra histórica. Entenda o contexto histórico, né? E aí, quando você pega essa palavra universal, você divide ela em duas realidades. Qual? A realidade local e a realidade geral. Porque, afinal de contas, a igreja universal, meu Deus do céu, a igreja que abrange o todo, eu vou falar, é a igreja de todos os povos e nações. A igreja que abrange todos os povos e nações, ela está tanto no mundo todo, como ela está também aqui em Ubor, na 60 Olympia Avenue. Então ela se manifesta de uma perspectiva universal geral, todo mundo, mas também de uma perspectiva geral local, ou seja, aquelas pessoas que se reúnem nesse lugar. Não é só uma, então por isso que é universal. Todos, mas todos daqui. Entendeu? Todos daqui. Igreja Católica. Todos do mundo. Igreja Católica. Todos daqui. Universal. Todos do mundo. Universal. Mas tem uma diferença. Tem uma diferença que a gente vai analisar daqui a pouquinho. Eu tenho uma pergunta. Diga. De todas as épocas também ou quando fala? De só todas das as épocas também. De todas as culturas. Abrange tudo. Tudo. Então veja, irmão. Vamos lá. Vamos entender o que é a igreja invisível. Alguém disse: a igreja invisível é aquela que eu não posso ver. Está correta essa afirmação? Como? A igreja invisível é aquela que eu não posso ver. Está correta essa afirmação? Eu acho que não. Não está correto ou não está totalmente correta, como disse o Fábio, né? Vamos tentar entender. Então, quando consideramos a igreja invisível, estamos descrevendo aqueles que foram arrolados aonde? Nos céus. No livro da vida. Estejam eles o quê? Vivos. Vivos ou mortos. É a igreja de todas as Épocas. gerações, épocas. Então é a igreja atual, é a igreja do século XV, é a igreja da época de Abraão, é a igreja de todas as épocas. É uma igreja o quê? Triunfante. O que é triunfar? Que vencer. Na verdade, a expressão correta pode ser vence, porque dentro do nosso contexto seria melhor vence. Se nós formos trabalhar o contexto final escatológico, que venceu. Mas como nós estamos aqui, somos triunfante vence. Que só Deus conhece. Isso é uma limitação muito grande. Quem é que conhece a igreja invisível? Só Deus. E aí, por Deus, entenda o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a igreja invisível. Qual é a igreja visível? A igreja visível é aquela que está nas comunidades locais. Ou seja, no 60 Olympia Avenue. Tem uma comunidade local. É uma igreja visível. Essa igreja ela está cumprindo as ordenanças do Senhor. Ela está batizando. Ela está ministrando a Santa Ceia. Ela está pregando o Evangelho. Ela está exercendo a disciplina. Ou seja, aquilo que a palavra do Senhor diz que a igreja deve exercer. Por exemplo, vocês receberam dons, devem exercer os seus dons na igreja. E assim o corpo é edificado. Ou seja, toda essa relação é vivida onde? Na igreja visível.
É uma igreja que está em processo de quê? De santificação. Ela é o quê? Militante. O que é militante? Vem de luta, né? Lembra da polícia militar? O que é a polícia militar? A polícia que luta, que enfrenta, né? A ideia de militante é a igreja de batalha. Ora, Ostensivo. sim, e o que quer dizer isso para nós, como igreja? Caminhando. Qual é a nossa luta? A nossa luta é contra quem? Não é contra a carne e o sangue. Mas Contra o espírito. existe uma luta? Sim, espiritual. Sim, existe uma luta. E para a igreja triunfante no sentido escatológico, existe uma luta? Não. Não, porque ela já venceu. Entendeu? Ela é triunfante, triunfo. E a igreja local? Ainda tá na luta. Militante. Por quê? Porque ela ainda está lutando. Você está lutando contra o diabo ainda, né? E ela é composta de quê? É o quê? Joio e trigo. Composta de joio e trigo, ovelhas e bodes. Aí que entra aquela questão que a gente começa a escandalizar e fica perguntando, mas não era crente, gente? Sou eu? Sou eu? Não? Então, não é. Por isso que Agostinho chamou essa igreja de um corpo misto. Porque, é claro, você vê que a designação bíblica é o quê? A igreja é o corpo de Cristo. Mas quando fala que a igreja é o corpo de Cristo, está falando da igreja invisível ou da visível? Invisível. Basicamente da invisível, porque o corpo de Cristo é perfeito, né? Diga, meu filho. Não, o que eu ia dizer interessante é que nessa igreja visível, aquele joio ele foi trago por Satanás. Então tem pessoas na igreja que foi Satanás que trouxe. Claro, ainda que isso possa causar um espanto em muitas É um pessoas. espanto, é um espanto. A pessoa pensar, poxa, o fulano está na igreja, Sim. mas ele não foi trago por Deus. Foi o diabo que colocou lá com um propósito. Meu Deus. Eu não sei se os irmãos lembram aqui, mas quando nós fizemos aquele seminário temático aqui, segunda carta de João, todo mundo lembra, né? Todo mundo lembra, não é? Isso aí? Todo mundo tem um livro em casa, é isso aí. Então, quando nós fizemos aquele seminário da segunda carta de João, uma das coisas que nós abordamos lá era a receptividade dos membros para com os falsos profetas. Gente que estava na igreja dizendo que era crente, mas que era, na verdade, o quê? Falso profeta. Aí ele dizia o quê? Ô, Thaís, eu quero ir lá na sua casa comer aquele pudim que o Daniel comprou da Mara. Aquele que ele ofereceu ao pastor Ângelo, coisa nenhuma. Então, aquele pudim, eu quero ir lá na sua casa comer aquele pudim e tal. E eu quero falar de algumas verdades, algum conhecimento secreto que o Senhor me revelou. Pode ir. Vai lá e come. Entendeu? Isso, né? E é isso que estava acontecendo no contexto de João. E aí o apóstolo João, está orientando os cristãos, dizendo, não os receba. Não vai, então. Thaísa. Não os receba. Ao conselho. Porque são o quê? Falsos profetas, são anticristos. Eles estão entrando dissimuladamente, tentando enganar vocês. Tome cuidado. Então vamos tentar entender isso agora de uma maneira prática. Vamos lá. Eu fiz um quadro aqui para facilitar, hein? Distinção. Igreja visível e igreja invisível. Igreja visível. Ela é universal. Ela é desta geração. Ok? Ela é o quê? Composta de quê? Você está vivo? Está vivo aí? Tá respirando? Puxa o ar aí, ó. Está respirando vivo, vivinho? Graças a Deus por isso. As misericórdias se renovaram, né? É uma igreja o quê? Militante. Como é que você faz parte dessa igreja? Profissão de fé e batismo. Geralmente é o que acontece, né? Essa igreja aumenta e diminui. Ou seja, a igreja agora está com quantos membros, Deus? 130 e alguma coisa. Então, amanhã, quando ela estiver com 400 membros, isso quer dizer o quê? Que a igreja visível aumenta e diminui. Mas vamos diminuir só para 399. Ok? A igreja muda, porque as pessoas saem, mudam e tal. Então, agora é 130, depois 150, cai para 120. Muda, entendeu? Muda. Aumenta e diminui. Essa igreja é composta de joio e trigo. Essa igreja tem redimidos? Tem redimidos? Tem gente lavada e remida pelo sangue? Tem gente crente? Gente de Deus? Tem. Nesta igreja visível, a apostasia, o que é apostasia, né? Apostasia é você abandonar a fé. É possível?
É possível, né? Aí, agora a questão é, para quem é possível? Não para os redimidos, né? Mas para aqueles que nós achamos, julgamos que são redimidos. Aí sim. Agora vamos julgar para a igreja invisível e comparar e contrastar. Se na visível ela é universal dessa geração, na invisível é universal de todas as gerações. Vê que ela é muito mais ampla, né? Se ela aqui na visível é de vivos, na invisível ela comporta de pessoas que já morreram e que estão vivos. Ou seja, a igreja é invisível, e aqui eu estou fazendo agora um julgamento que eu espero ser sincero, verdadeiro e real, né? Mas vamos imaginar o seguinte: se o Rodrigo é vivo e ele faz parte da igreja invisível, se ele é crente, né? Homem de Deus, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, como nós acreditamos que ele seja, ele faz parte da mesma igreja que Abraão. Sentiu a comparação, hein, Rodrigo? Você sentiu o mistério, hein? Mortos e vivos. Diga, Ricardo. Rapidinho, voltando aqui, porque eu estou falando muito de João, né? Que aqueles que saíram do meio de nós não eram parte da igreja. Mas quando eu estudo a Mateus de Jesus falando do joio, tem joio que vai ficar ali até no final, meu filho. Até o último Até o último Não, momento. eles não vão vai sair, não. não. Isso é um problema para o pós-milenismo, né? Mas a gente não tem esse problema, não. A gente não tem, não. Porque, assim, a parábola diz que eles vão crescer juntos até o tempo da colheita. Então, a separação por excelência, vamos dizer assim, acontece quando? Na volta de Jesus. E só ele e os anjos que vão fazer. Isso está de acordo com o sermão profético de Jesus, né? Porque aquela grande multidão que está diante do trono, ela recebe a sentença: apartai-vos de mim e vinde benditos. Mas você tem uma grande multidão e ele separa. É isso aí. Mortos e vivos. Se aqui é militante, lá é o quê? Triunfante. Se aqui é por profissão de fé e batismo, lá é pelo quê? O que é decreto divino? Muito bem, né? Aqui ela aumenta e diminui. E lá? Número fixo. Não muda. A pergunta é... Oi? É o livro da vida, né? A questão é, você acha que Deus ele escreveu no livro da vida com lápis e você tem a borracha para apagar? Só na música lá do outro. Só lá, né? O rapaz lá que prega o evangelho distorcido. Então, gente, o número de eleitos é definido. Não muda. Assim como o número de anjos eleitos é definido. Não muda. Não tem como acrescentar e nem tirar. É fixo. Agora, isso não quer dizer que é pouquinho, não quer dizer que é montão, significa que eu não sei. Significa que esse número pertence a quem? A Deus. Diga, meu cara. Então, o que eu dizer é que no Brasil as pessoas... eu, por exemplo, aprendi isso muito. As pessoas usavam muita expressão. Eu ganhei o fulano para Jesus. Porque ele pregou e a pessoa converteu, entendeu? E aí ele usava a expressão ganhei para Jesus. Na realidade, ninguém ganha nada. Porque esse processo de fazer esse número fixo, ou seja, fazer não, já foi feito, né? Sim, sim. Foi Deus, ele já fez. Então essa pessoa ele vai crer, mas não é pela obra nossa. Porque, por exemplo, você prega todo dia. E as pessoas estão convertendo todo dia? Não estão. Acho que não, então. Então você faz o seu melhor. Você faz o seu melhor, mas na realidade você não está elegendo ninguém. Nunca vai eleger. Mas veja que há um problema nisso. É claro que eu entendo muitas vezes o sentimento das pessoas dizer isso. Às vezes é um jargão que se repete. A pessoa nem raciocina, né? Mas, via de regra, quando você fala essa questão de ganhar, está intrínseca uma ideia de mérito. Né? E nós não temos mérito nenhum no seu evangelho, né? Como disse o apóstolo, se eu prego o evangelho, é minha obrigação pregar o evangelho, né? Então, assim, que seja um prazer para nós, é mais um serviço do que algo que nos traz esse mérito, vamos dizer assim. Um privilégio. É um privilégio, né? Então, realmente é um problema. Mas esse tipo de pessoa, eu simplesmente caminho com ela, entendo o sentimento, né? Tem alguns que falam, olha,
Você não ganha nada. Ok? Se arrependa. Quanto é tempo. Mas eu não, eu simplesmente ouço, entendo e caminhamos, né? Número fixo, não? Muda. Joio e trigo, e lá? Somente trigo. Porque teve o quê? Aquela separação, né? Separou, tirou o joio, só ficou o quê? O trigo. Tem que permanecer. Aqui na igreja visível, há redimidos. E na igreja invisível? Todos. Percebeu a diferença? Só tem. Percebeu? Todos redimidos. Só tem redimido lá. E aqui a apostasia é possível. E lá? É guardada por Deus. Quer dizer o seguinte, irmão, que a igreja invisível, ela não cai. A igreja invisível não peca. Eu estou me sentindo Coldplay aqui agora. Aqui, ó. Todo mundo tirando foto aqui do cara. Ainda bem, porque demorou uma hora para fazer isso aqui. Mas veja, irmão. Mas tem que falar essas verdades. Essa é a síntese. Essa é a síntese de igreja visível e igreja invisível. Quem é a igreja? Para eu não terminar isso hoje, hein? Quem é a igreja? São aqueles que funcionam mais como? É o organismo. Como organismo. Do que como? Veja que eu não excluí uma ou outra. Eu disse que funciona mais como organismo. Do que como? Por quê? Vinha. Nós moramos aonde? The United States of America. Não é verdade? Esse país tem leis? Tem. Ou a igreja pode existir fora das leis? Ela não pode. Ela tem que ser constituída. Lá no Brasil também. A igreja tem que ter CNPJ, ela tem que pagar os impostos, aquela coisa toda. Se contratar um evangelista, tem que assinar carteira, né, e pagar o dobro do salário, aquela coisa toda. Você tem que seguir as leis. Então, para seguir as leis, a igreja tem que ser uma instituição. O pastor, eu vi aquele Solano Portela falando, a igreja é institucional e não institucionalizada. O que ele quis dizer? Que quando você tem uma igreja institucionalizada, você está colocando a instituição na frente do propósito dela. Sim. Tipo a igreja evangélica da China, tem a igreja escondida e tem a igreja que o governo autoriza. Não. O governo autoriza é institucionalizada? Não. As duas podem ser instituições, mas a ideia de institucionalizada seria o seguinte, eu vou dar um exemplo agora da igreja católica. A igreja católica é institucionalizada. É um negócio. Ela é uma instituição e ela é institucionalizada. Ela é uma instituição porque, diante do país, ela cumpre os requisitos para ser uma instituição. Ela é institucionalizada porque a missão dela vem depois da instituição. A missão dela não é anterior à instituição. Eu vou mostrar isso na prática, você vai entender. Segura esse aspecto, tá? Aquela leitura que você passou pra gente, o Berkoff fala um pouco disso. Por isso que eu passei, gente. Tudo está escrito. Eu sei que vocês fizeram a leitura e estão sacando isso tudo aí, né? Mas veja, são aqueles que funcionam mais como organismo do que como organização, porque a igreja é um corpo vivo. Lembra que eu falei que a igreja são as pessoas, não as coisas? É isso, é um corpo vivo. Então não se pode botar a organização, e quando eu falo de organização, não planejamento, estou falando de a City Care United Presbyterian Church, ok? O prédio, a PCA, Presbyterian Church na América, a igreja. Nós não podemos colocar a igreja antes da sua função essencial, que é o quê? O organismo, o corpo vivo, a igreja, as pessoas, o ajuntamento, a comunhão, esse tipo de coisa. Então, para que nós possamos entender isso, se você coloca, nas palavras diferentes do Solano, né? Se você coloca a organização antes do organismo, você tem um problema. O que seria isso? Essa institucionalização. Por quê? Porque todo o mérito vai recair aonde? No CNPJ. Não no propósito daquela instituição. Então, para que você entenda essa diferença, veja só. Os católicos romanos, eles entendem o quê? Que a igreja é visível. E aí veja que já tem um problema, que eles dividem a igreja visível entre docente e ouvinte. Se fôssemos nós, a igreja católica aqui, quem é a igreja docente? Sou eu. Eu sou o cara, eu sou a igreja. Eu falo, eu ensino, eu sou aquele que detém a interpretação. Ok?
Sou eu. Estou falando assim com autoridade, assim, episcopal, entendeu? Mas, e o ouvinte? É você. Você é ralé. Você não entende, você não sabe. Você não estudou grego nem hebraico. Você não tem como entender, é muito complexo. Deu para entender? É por isso que as missas anteriormente eram feitas em quê? Dominus, fixiati, filius peus est. Alguém disse amém? Não, gente, eu não entendo. Tá acrescentando. Sei lá o que você precisa dizer. Então, olha só. Como é que a igreja visível foi institucionalizada? Ela se diz o instrumento da produção da Bíblia. Quem produziu a Bíblia foi a igreja. Todas as graças são despejadas através de quem? Da igreja. Por isso ela tem o quê? Precedência. Então, não é Cristo que nos leva à igreja, mas a igreja que nos leva. Essa é a visão católica. Agora a visão protestante. Os reformados compreendem que a igreja, veja que já mudou aqui, ó. A igreja o quê? Invisível. Todos os chamados. Ela é um organismo o quê? Espiritual. Que não existe fora da obra de Cristo e das operações do Espírito Santo. Para nós, é Cristo que nos leva à igreja, e não o contrário. A igreja invisível precede a visível. Eu sei que é muita informação, né? Vamos para o gráfico. Gráfico, vai entender. Vamos lá. Igreja Romana. O que a Igreja Romana acredita então, pastor? Ela acredita, e aí eu coloquei a igreja visível e invisível, porque para eles é a mesma coisa. Porque na prática é a mesma coisa. Você sabe que eu fiz a distinção agora. Tem uma distinção, correto? Mas na católica não tem. Por que não? Onde está a salvação na igreja católica? Na igreja. Na igreja católica. A visível ou invisível? É uma só. É ela. É a que está ali agora. Se você é batizado na igreja católica, você é o quê? Salvo. Se você não é, você é o quê? Perdido. Em outras palavras, se você é batizado na igreja católica, você é igreja invisível. Se você não é, você não é. Então, igreja visível e invisível, essencialmente, é a mesma coisa. E eles fazem ainda essa distinção da igreja docente e ouvinte, onde o episcopado tem mais proeminência do que os demais. Então, a igreja romana entende que primeiro vem a igreja, depois vem o quê? A Bíblia. Ou seja, ela produz a Bíblia. Isso é um problema tão grande, porque só no contexto do século V já haviam quantos livros da Bíblia? A igreja vai surgir no V século. E quando ela vai surgir, a Bíblia já estava toda lá. Mas é um detalhe, não vou lá. A Bíblia, ela produz a Bíblia. A Bíblia vem dela. Ela interpreta a Bíblia. Só ela sabe interpretar a Bíblia. Mais ninguém. Procede dela. E naturalmente ela vai te conduzir a quem? A Cristo. Então veja, nós somos a Igreja Católica, nós fizemos a Bíblia e nós te conduzimos a Cristo. Fora de nós não tem como se salvar. Igreja protestante, visão geral, né, obviamente. Você vê que Cristo e a Bíblia são a primazia. Por que eu botei Cristo e Bíblia junto? Ora, uma é a palavra encarnada, a outra é a palavra escrita. Mas ambos são o quê? Palavra. Tem como separar Cristo da sua palavra? Não. Até hoje. Né? Você prega Cristo. Né? E Cristo fala para nós pregarmos o quê? A sua palavra. As duas coisas estão juntas, inseparáveis. Então, Cristo, através da sua palavra, ele abençoa a vida de quem? Da igreja. Né? E aí você tem as comunidades reunidas em torno da palavra. Quem são essas comunidades reunidas em torno da palavra? É a igreja visível. E veja que na igreja visível é a igreja visível. Não importa se você é presbítero, se você é diácono, se você é membro de comitê, se é professor do departamento infantil, dos adultos, é a igreja visível. Tem alguém mais proeminente que o outro aí? Não tem. Então, nesse sentido, se conduz para a igreja invisível. Veja que é Cristo
e a palavra que nos conduzem todos os redimidos à igreja invisível. E não o contrário, meu querido. É Cristo que nos torna a sua igreja. Eu acho que é a ordem básica, né? Ou não é? Primeiro ele vem, né? Ele faz a sua obra salvífica, ele faz então que todas as coisas se cumpram e ele o dá à igreja, não é isso não? Não é isso que está na Bíblia? É ou não é, irmão? Amém. É! Mas veja a diferença dessa ordem aqui, meu querido. Nessa progressão. Né? Então, pensando nessa... Todo mundo tirou foto dele? Tirou? Não, Maísa? Olha lá, Maísa. Coldplay. Eu tinha que usar Casting Crowd, é mais crente. Então, para a gente encerrar, irmão, vamos pensar o seguinte. Vamos encerrar aqui com uma frase do pastor Rick Warren. Ele disse assim, vamos ler juntos? Nada revitaliza mais rapidamente uma igreja desencorajada que é a redescoberta de seu propósito. Os propósitos não somente definem o que fazemos, como também o que não fazemos. Veja, toda essa base de eclesiologia é para você entender o propósito. A igreja tem um propósito. Rick Warren tem um livro, Igreja com Propósito, Uma Vida com Propósito, Futebol com Propósito, tudo com propósito. Mas, assim, de brincadeiras à parte, né, essa é a linha que ele segue. Mas, basicamente, a igreja tem um propósito. E todo estudo acerca da igreja tem um propósito. E nós precisamos identificar isso. Então, essas bases que nós lançamos agora para avançarmos na doutrina e avançarmos nesse estudo, é para quê, pastor? É para que nós entendamos justamente isso. Estudar eclesiologia, irmão, é revitalizar o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Então, o objetivo é que, à medida que nós estudamos, nós revitalizemos o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Você é igreja visível, com certeza. Agora, a minha oração é que você possa manifestar todas as provas, todos os testemunhos, tudo aquilo que o Senhor diz na palavra dele, que demonstram que você também é a igreja invisível. Amém? Amém. Então, para encerrar, Efésios 5:27. Vamos abrir. Efésios 5:27. Efésios 5:27. Eu vou compartilhar com os irmãos amanhã o último texto das bases, porque nós não vamos ter aula no próximo domingo. Vamos ter, por causa do seminário de escatologia, né? Então não teremos, então eu vou lançar um texto para os irmãos na segunda-feira, e esse texto vai sintetizar tudo aquilo que nós falamos aqui. Ok? Então, leia esse texto para fundamentar toda essa questão que nós falamos aqui de igreja visível, invisível, reino de Deus e esses propósitos. Efésios 5:27. Qual é o propósito da igreja, irmão? Se alguém perguntar para você, qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito de se estudar a eclesiologia? Lembre-se, Efésios 5:27, que diz o quê? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa E sem defeito. Essa palavra do apóstolo Paulo foi dada para quem? Para a igreja visível. A igreja visível que estava na cidade de Éfeso. Vejam, uma igreja local, de uma geração. Agora, a pergunta que eu faço para você, depois de tudo que nós falamos aqui, essa igreja visível podia viver isso? Na sua plenitude? Podia? Então, em última análise, essa palavra se refere a quem? A igreja triunfante. Invisível. A igreja invisível. Deu para entender, irmão? Então, quem somos nós? Nós somos a igreja visível. Então, o que eu quero? O que você quer como igreja visível? Você quer apresentar-se a si mesmo como uma igreja gloriosa. Você quer apresentar-se diante do Senhor sem mácula, sem ruga, com qualquer coisa semelhante. Você quer se apresentar santa, sem defeito.
É o seu desejo, é o seu propósito. Você vai lutar por isso. Agora, você não vai conseguir. Você não conseguirá. Porque você é imperfeito ainda. Você ainda luta contra o pecado. Você ainda tem duas naturezas dentro de si, ali, degladiando. Mas o propósito está lá. É o que você vai buscar? Isso vai demonstrar que você é o quê? Que você é a igreja invisível. Amém? Amém.